Cara, a gente ouve falar de conspiração pra tudo quanto é lado, né? Mas e quando a parada bizarra não é só teoria, e sim um fato? Tem cada história maluca por aí que parece ficção científica, mas é 100% real. Tipo, a ciência às vezes vai longe demais, sabe? Tão longe que você fica pensando, será que a gente realmente quer saber a resposta pra tudo? Nesse vídeo, vamos mergulhar de cabeça no lado obscuro da ciência, nas paradas que eles não querem que você saiba. É de arrepiar, mas também te faz pensar em tudo que pode estar acontecendo debaixo do nosso nariz. Prepara o café, prende a respiração, porque você vai conhecer as conspirações científicas mais inacreditáveis que realmente aconteceram. Imagine só. Você descobre que, nos anos 50 e 60, a CIA estava fazendo uns experimentos sinistros para controlar a mente humana. Eles estavam dispostos a ir a extremos inimagináveis para alcançar seus objetivos. Parece coisa de filme, né? Mas a realidade pode ser ainda mais assustadora do que qualquer ficção. Mas é aí que a gente entra no MKUltra, um programa secreto que a CIA realmente tocou por décadas. Esse projeto envolvia uma série de experimentos bizarros e antiéticos. A ideia era usar drogas alucinógenas, hipnose e tortura psicológica para transformar pessoas em verdadeiros robôs. Eles queriam manipular a mente humana de maneiras nunca antes vistas. E quando eu digo drogas, não tô falando de maconha, não. Eles estavam usando substâncias muito mais potentes e perigosas. Tava rolando LSD a rodo, além de um monte de outras substâncias experimentais que ninguém fazia ideia do que podiam causar. Os efeitos eram imprevisíveis e muitas vezes devastadores. E o pior, eles testavam em pessoas comuns, sem consentimento nenhum. Imagine ser submetido a esses experimentos sem saber o que estava acontecendo. Era gente que ia parar em hospitais psiquiátricos, presidiários, até pacientes com câncer que só queriam uma luz no fim do túnel. Essas pessoas já estavam vulneráveis e foram exploradas de maneira cruel. A CIA queria criar a fórmula perfeita para controlar a mente, apagar memórias, implantar pensamentos. Eles estavam em busca de um poder absoluto sobre a mente humana. Imagina o perigo dessa parada cair nas mãos erradas. As consequências seriam catastróficas. E o mais assustador é que a gente só descobriu isso porque alguns documentos vazaram nos anos 70. Se não fosse por esses vazamentos, talvez nunca soubéssemos a verdade. O governo tentou abafar o caso, mas a bomba já tinha explodido. A verdade veio à tona, revelando um dos capítulos mais sombrios da história da CIA. Todo mundo conhece a bomba atômica, a arma que mudou o mundo para sempre. Mas o que pouca gente sabe é a história por trás do Projeto Manhattan, a missão secreta que criou essa arma devastadora. A parada era tão secreta que durante anos, nem os próprios cientistas envolvidos sabiam exatamente no que estavam trabalhando. Imagina só, você é um gênio da física, chamado para trabalhar num projeto ultra secreto durante a Segunda Guerra Mundial. Te levam para um lugar no meio do deserto, cercado de arame farpado e guardas armados. Te dão um crachá com um nome falso, e te proíbem de falar sobre o seu trabalho com qualquer pessoa, nem mesmo com a sua família. Era assim que funcionava o Projeto Manhattan. Milhares de pessoas, entre cientistas, engenheiros, técnicos e trabalhadores braçais, foram recrutados para construir a bomba atômica. Mas ninguém tinha a visão completa do projeto. Cada equipe trabalhava num pedacinho do quebra-cabeça, sem saber como as outras peças se encaixavam. Prepare-se para uma história que vai te deixar de cabelo em pé. Uma história que revela o lado mais sombrio e cruel da medicina, onde a ética foi completamente ignorada em nome de uma suposta ciência. O experimento de Tuskegee é um dos capítulos mais sombrios da história da medicina, uma mancha indelével na ética científica. Este experimento, que deveria ter sido um estudo médico, transformou-se em um pesadelo para centenas de homens. Imagine só, por 40 anos, de 1932 a 1972, o governo americano conduziu um estudo macabro com 600 homens negros na cidade de Tuskegee, Alabama. Esses homens foram usados como cobaias humanas, sem o seu conhecimento ou consentimento. Esses homens, em sua maioria agricultores pobres e analfabetos, foram atraídos para o estudo com a promessa de tratamento médico gratuito para a sífilis, uma doença que na época era um problema grave de saúde pública.
Eles acreditavam que estavam recebendo cuidados médicos que poderiam salvar suas vidas. Só que tinha um pequeno detalhe: eles nunca receberam tratamento algum. Em vez disso, foram deixados à mercê da doença, sofrendo suas consequências devastadoras, sem qualquer ajuda. Na verdade, o objetivo do estudo não era tratar a sífilis, mas sim observar o seu progresso natural no corpo humano. Os pesquisadores queriam ver até onde a doença poderia ir sem intervenção. Os médicos queriam saber como a doença se desenvolvia em pessoas negras, que eles consideravam inferiores e cobaias perfeitas para seus experimentos cruéis. Essa visão racista e desumana guiou todo o estudo. Os homens eram enganados com placebos, injeções de água destilada e falsas punções lombares. Eles acreditavam que estavam recebendo tratamento real, mas na verdade estavam sendo usados para um experimento desumano. Diziam a eles que estavam recebendo tratamento especial, quando na verdade estavam sendo deixados para morrer lentamente e infectar suas esposas e filhos. As consequências foram devastadoras para muitas famílias. E o pior de tudo, a penicilina, o antibiótico que cura a sífilis, já estava disponível na década de 40. Mesmo assim, esses homens foram deliberadamente privados do tratamento que poderia ter salvado suas vidas, tudo em nome de uma ciência distorcida e cruel. Já parou para pensar que talvez a gente não tenha tanto controle sobre o clima quanto pensa? O clima é uma força poderosa e imprevisível, e nossa capacidade de influenciá-lo é limitada. E se eu te disser que existem tecnologias sendo desenvolvidas para manipular o tempo, para fazer chover em lugares secos ou esfriar o planeta? Essas tecnologias estão em constante evolução e podem ter um impacto significativo no nosso futuro. Isso é geoengenharia, e é real. A geoengenharia envolve uma série de técnicas e abordagens para modificar o clima da Terra de maneiras específicas, e tem gente que acredita que já estão usando isso na gente. Essas suspeitas geram debates acalorados e teorias da conspiração. A parada é a seguinte: cientistas já sabem há tempos que dá para influenciar o clima. Desde o século passado, experimentos têm sido conduzidos para entender e controlar o clima. Nos anos 60, os ICUA tentaram controlar furacões com o projeto Storm Fury, jogando produtos químicos nas nuvens. A ideia era enfraquecer os furacões antes que eles atingissem a Terra. Não deu muito certo, mas a ideia ficou. A falha do projeto não impediu que a pesquisa continuasse. Hoje, a geoengenharia está mais avançada e tem gente propondo usar ela para combater o aquecimento global. As técnicas modernas são mais sofisticadas e promissoras. Imagina, lançar partículas na atmosfera para refletir a luz solar e esfriar a Terra, uma abordagem que poderia reduzir significativamente as temperaturas globais. Ou usar lasers para controlar a chuva. Essas tecnologias poderiam ajudar a mitigar secas e melhorar a agricultura. Parece coisa de ficção científica, né? Mas essas ideias estão sendo seriamente consideradas por cientistas e governos ao redor do mundo. Mas e os rastros químicos que a gente vê no céu, aqueles que chamam de chemtrails? Esses rastros levantam muitas questões e preocupações. Tem gente que jura de pés juntos que aquilo não é só vapor de avião, mas sim produtos químicos sendo pulverizados na atmosfera. Essas alegações são controversas e dividem opiniões. Para quê? Ninguém sabe ao certo. As motivações por trás dessas ações, se verdadeiras, permanecem um mistério. Tem teorias para tudo quanto é lado: controle populacional, manipulação do clima, experimentos militares. Cada teoria traz consigo um conjunto de argumentos e evidências que alimentam o debate. No coração do deserto de Nevada, existe um lugar que se tornou sinônimo de mistério e conspiração: a Área 51. Por décadas, essa base militar ultra-secreta foi palco de especulações sobre OVNIs, alienígenas e tecnologias secretas. A própria existência da Área 51 foi negada pelo governo americano até 2013, quando documentos desclassificados confirmaram o que muitos já suspeitavam: algo estranho realmente acontecia por lá. Mas o que exatamente? Oficialmente, a Área 51 é um centro de testes para aeronaves experimentais e tecnologias de espionagem. Foi lá que desenvolveram o famoso avião invisível, o F-117 Nighthawk, e outros projetos ultra-secretos que nunca chegaram ao conhecimento público.
Mas os entusiastas de OVNIs acreditam que a verdade é muito mais profunda. A história da Área 51 se confunde com o famoso caso Roswell, em 1947, quando um objeto voador não identificado teria caído no Novo México. Testemunhas falaram em destroços metálicos estranhos e até corpos de alienígenas recuperados pelo exército americano. O governo americano sempre negou qualquer envolvimento com o caso, mas os rumores persistiram. Caraca, a gente mergulhou fundo no lado obscuro da ciência, hein? Vimos como a busca pelo conhecimento pode levar a experimentos antiéticos, segredos obscuros e manipulações assustadoras. O MKUltra mostrou como a mente humana é vulnerável. O Projeto Manhattan revelou o poder destrutivo da ciência. E o experimento de Tuskegee manchou a medicina com o racismo e a crueldade. E o mais assustador é que essas são só as histórias que a gente conhece. Quantas outras pesquisas sinistras estão acontecendo nesse exato momento longe dos nossos olhos? Será que estamos prontos para enfrentar as consequências da nossa sede por conhecimento? Deixe aí nos comentários qual dessas conspirações você achou mais maluca, mais assustadora. E não esquece de dar aquele like esperto, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas investigações. A gente se vê na próxima e fiquem ligados, porque a verdade está lá fora.